Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindas e bem-vindos à nossa quinta aula do curso Festa de Iemanjá, Patrimônio Vivo da cidade do Rio Grande, Educação Patrimonial nos e com os terreiros. Ao longo das aulas anteriores, a gente já viu o conceito de patrimônio, de bens culturais, o que são bens materiais, bens imateriais, bens móveis e imóveis. A gente viu que são referências culturais, é, a partir da pesquisa, da minha experiência da pesquisa em São José do Norte, do Inventário Nacional das Referências Culturais. Na aula de hoje, a gente vai se aprofundar um pouquinho nos conceitos que eu falei anteriormente, conceito de história, de memória, identidade, né, e dos bens culturais, mas relacionados à história da cidade do Rio Grande. Espero que todos e todas curtam a nossa aula e que participem também das nossas discussões através do chat. Vamos lá? Patrimônio cultural e a cidade do Rio Grande. Então, como eu já disse, na aula de hoje a gente vai falar um pouco da história da cidade do Rio Grande e dos bens culturais que a ela estão vinculados, né? Mas para isso a gente precisa pensar em cultura, memória, identidade, para então pensar nesses bens culturais. Então, para que você tenha uma noção, como referência bibliográfica desta aula específica, eu estou utilizando o livro Cidade do Rio Grande, do professor Luiz Henrique Torres, né, um livro de 2015. Então, quase todas as imagens que eu utilizo aqui serão deste livro, mas para quem quiser ter acesso à história, perspectivas históricas da cidade do Rio Grande, acessem o blog dele, o blog do professor Torres. E ali você vai ter bastante história e curiosidades sobre o município, né? O professor Torres foi meu professor no curso de História aqui da FURC, foi, né? E, e ele é referência, né, sobre a história do município da cidade do Rio Grande. Bom, e a história, né? Então, segundo Torres, né, com plena inserção geográfica na zona costeira do extremo sul do Brasil, o município do Rio Grande tem uma história do povoamento humano que recua aos últimos 5 milênios, com ocupação de grupos caçadores, caçadores-coletores e coletores-pescadores, né? Que no último milênio também vão ter os grupos horticultores de florestas tropicais, ou seja, são grupos humanos que ocupam este território de forma sazonal, ou seja, por períodos, né? No mínimo há 5.000 anos, né? Então, há mais ou menos 5.000 anos atrás, se instalavam por aqui grupos de caçadores, né? E coletores, pescadores, porque aqui é uma região, né, com bastante água, né? Tanto da Laguna dos Patos, mas também água doce, né? Através dos rios, e aí esses grupos passavam longos períodos por aqui. E aí, por último, né, vão ter os horticultores, que são aqueles grupos que a gente costuma chamar dos indígenas, né, que vão se assentar em determinados territórios e vão aqui começar a cultivar, né, alimentos por alguns períodos, né, não se fixam de forma contínua, mas deixaram vestígios, né, materiais para que hoje conheçamos suas histórias. Então, são as chamadas tradições Umbu, que são essas de caçadores que eu falei primeiro, e depois as tradições Vieira e Tupi-Guarani. Vieira, mais vinculada à pesca, né? E Tupi-Guarani, já horticultores, né? Então, aqui você tem algumas imagens, né, do próprio livro do professor Torres, que vão mostrando os artefatos arqueológicos, né? Aquilo que as escavações arqueológicas aqui na região já encontraram, né? Que são pedras em formatos pontiagudos para corte de
da pesca e também dos animais para alimentação própria, vasilhas de cerâmica, né? Então significa que eram tradições que já tinham na cultura material a ideia de utilização de utensílios, né? Cachimbo, né? Então já uma sociedade que já se pensava, né, enquanto não apenas para comer e sobreviver. Então ali você tem um tipo de embarcação específica, né, encontrada ali naquele desenho para indicar que eram pescadores. Então tudo isso escavações, né, realizadas pelos cursos de arqueologia aqui da FURG e de outras universidades que já demonstraram pesquisas que que a região do Rio Grande ela já foi ocupada muito tempo antes dos portugueses, né, do que é aquela história oficial. Então, a gente tem ali, sobretudo, a tradição vieira. Para quem conhece a geografia do município, sabe que entre os bairros Parque São Pedro e Parque Marinha Jardim do Sol, tem o Arroio Vieira, né? E por que o nome do Arroio é Vieira? Porque ali foram encontrados alguns artefatos arqueológicos, né, que apontam que um determinado grupo de pescadores que tinham a pesca como elemento se assentaram ali por determinados períodos, né, que foram as vasilhas, que foram outros artefatos que estão dispostos, né, tanto na FURG como em outros lugares museológicos da cidade, para que conheçamos um pouco dessas tradições autóctones, né? Tradições originárias desse lugar que veio a se constituir como a cidade do Rio Grande a partir da colonização portuguesa. E aí, a história oficial, né? Num cenário geopolítico de enfrentamento entre Portugal e Espanha, pelo controle, pelo controle do estuário da Laguna dos Patos, o início oficial do povoamento europeu ocorreu em 19 de fevereiro de 1937, portanto, uma cidade que oficialmente tem 284 anos, com a chegada da frota naval portuguesa comandada pelo brigadeiro José da Silva Paz, ao qual organiza uma comandância militar para governar o Rio Grande do Sul lusitano, né? Em 1751 surge então o poder público atual, é quando vai se instalar então a intendência, né, para se pensar numa cidade política, né, um território político. Então, é a instalação da vila, a partir daí a instalação da Vila do Rio Grande de São Pedro e da Câmara Municipal. E aí na imagem que está no livro, mas que também é do acervo da Biblioteca Rio-Grandense, temos aqui essa Rio Grande do século XVIII, né? 1737, portanto, século XVIII. Então, já se tem as primeiras construções. Então, eu não sei se vocês conseguem enxergar aqui a minha flechinha do mouse. Temos aqui já construída a matriz, a igreja de São Pedro, de costas para a Lagoa dos Patos. Temos aqui algumas casas distribuídas, né, que vai até mais ou menos a altura da rua Pinto Lima, que a gente conhece hoje. Mais aqui nas mediações que vem em direção a a outra margem aqui da Lagoa dos Patos teriam um assentamento ali indígena, segundo a Luiz Henrique Torres, enfim. E em outras regiões da cidade se vai ter, então, o Forte Jesus Maria José. Então, se era um lugar de proteção do território, né? Por que era esse território do Rio Grande? Era que lá na escola a gente estuda o Tratado de Tordesilhas, que dividiu a América, né, em duas partes, a parte portuguesa e a parte espanhola. E Rio Grande do Sul ficou num alinhamento, numa linha imaginária, né, que ficou, não o Rio Grande do Sul, mas o território, né, da região sul da América, é, num ponto-chave, né? Enquanto a Espanha tinha o estuário lá do Rio Prata, né? No Alto Uruguai, no Rio
para o Rio Uruguai e tal, que vai abranger o território atual do Uruguai e da Argentina, Portugal detinha, então, a Lagoa dos Patos e a Lagoa Mirim. Então, não podiam perder esses territórios, porque a água significava meios de transporte e de economia, né? Porque a maior parte dos transportes eram realizados através de maneira fluvial, né? Através dos rios, através dos mares. Então, proteger esse território, que posteriormente foi invadido, entre aspas, pelos espanhóis. Então, o território do Rio Grande ficou sob domínio espanhol durante 13 anos, né? Então, já era essa pequena vila aqui constituída da fotografia. E aí o povoamento, né, do século XVIII teve predominância de açorianos, portugueses, cariocas e paulistas, dotando o local de uma identidade luso-brasileira. Tempo de fortificações e de guerras caracterizou este século, inclusive com domínio espanhol durante 13 anos, de 1763 a 1776. Com a vitória militar portuguesa em 76, tem início a um período de expansão das atividades comerciais ligadas à pecuária e a charqueadas. Então, era uma Rio Grande que já se pretendia povoar massivamente e as atividades agrárias, agropecuárias, vinculadas à mão de obra escravizadas. E aí, portanto, essa identidade local ela foi pautada. É ali, quando ele diz uma identidade luso-brasileira de açorianos e portugueses, paulistas e cariocas, né? Então é importante pensar quem eram esses paulistas e cariocas, mas que sempre quando chega um português, no mínimo com ele nesse período do século XVIII chegariam 2 ou 3 escravizados. Pensar num exército português do século XVIII é pensar num exército composto eminentemente por homens negros, né? Pensar em povoamento é pensar em um grupo de pessoas que se deslocam e trazem consigo homens e mulheres pobres para povoarem. Esses homens e mulheres pobres eram, em sua grande maioria, africanos e africanas escravizados. Então, a identidade local passaria pelo processo de escravização, que vai deixar as suas marcas na cultura, na história, nas formas de expressão, e a gente vai ver ao longo deste curso. Então, pensando em escravidão, né, é importante a gente dizer que o trabalho, né, da mão de obra escravizada, realizado aqui no município do Rio Grande, né, o professor Torres destaca, né, que africanos e afrodescendentes fazem parte da história de Rio Grande desde sua fundação, onde negros e negras exerceram papel fundamental, ainda que na condição de escravizados. Suas atividades eram as lides pecuárias, a agricultura, né? E aí pensar lides pecuárias, quando a gente fala em charqueadas, ou seja, criar o gado, né, para o corte e fazer o charque, né? Pelotas é a referência nisso, mas essa foi uma das experiências que foi primeiramente pensada no território de Rio Grande, né? Que não deu muito certo por ser um território arenoso, a questão da areia e tal, mas ainda assim teve charqueadas no município do Rio Grande, sim, né? Principalmente aqui na região onde hoje é instalada a Universidade Federal do Rio Grande, tem o bairro chamado Profilurb, né? Naquelas mediações desse bairro existem resquícios, né, da constituição de uma charqueada ali, né? Construída com mão de obra escrava, né? Traziam o gado para a reprodução, depois para o corte da carne, a secagem da carne no sol, juntamente com sal, enfim, um trabalho árduo realizado por negras e negros, né? Africanos e africanas e afrodescendentes escravizados. Também a agricultura, né? Se tentou diversas culturas aqui na região, mas o principal trabalho era realizado na região urbana da cidade, né? Principalmente ali no Cais do Porto, né? E a gente pode ver a imagem grande aqui abaixo, esses homens negros e mulheres carregando todo
toda sorte de materiais, né, para carregamento e descarregamento de navios, né? Então essa ideia de o trabalho do estivador, né, que é carregar e descarregar as embarcações, já era executado por africanos e africanas aqui no território, desde o século XVIII, mas principalmente no século XIX. Nas atividades urbanas, né, é importante olhar aqui para o texto, né, construção civil. Então, todos os prédios do século XIX, XVIII e XIX foram construídos com mão de obra escravizadas, de homens e mulheres, né? Então, você pensa não só a Catedral de São Pedro, mas qualquer outro prédio construído foi construído por negros e negras. As pedras chegavam, principalmente via Lagoa dos Patos, né? E eles iam construindo, né? De diversas formas específicas, né? De arquitetura, eles construíram casarões, né? Muitos desses casarões em que eles não poderiam entrar. Então, foi construído com mão de obra escravas. Na imprensa, isso já mais especificamente no século XIX, a imprensa, né, ou seja, Rio Grande, por ser a cidade oficialmente mais antiga do estado do Rio Grande do Sul, então a imprensa do Rio Grande do Sul surge aqui. Então, os primeiros jornais lá do século XIX foram o trabalho de tipógrafo, né, foi realizado por negros e negras, né, principalmente homens negros. Por quê? Porque quem detinha as máquinas já no século XIX, né, a tipógrafo, a tipografia, eram pessoas brancas, mas não eram eles que passavam o dia inteiro ali escrevendo páginas e páginas de jornais. Eram esses africanos e africanas. O serviço de barbeiros, um trabalho forçado dos africanos realizados aqui era a questão da areia, né? Remover a areia. Quando a gente olha para a primeira imagem, que vê ali o centro histórico, né? Antes da criação do porto, a gente tinha muitas dunas, né? Então eles passavam dias inteiros carregando as areias das beiras das casas, né? Iam levando para a margem da Lagoa dos Patos, como se estivessem aterrando, né? Então, quem é mais antigo aqui da cidade do Rio Grande sabe, perdão, sabe que em diversos lugares as dunas eram chamadas de cumbros, né, de areia. Então, esse era um trabalho forçado realizado por homens negros. O carregamento de água, né, buscar água doce, né, para beber e para o cozimento dos alimentos, era uma atribuição exclusivamente, principalmente das escravas, né, das mulheres negras escravizadas. Então, isso vai se dar ali no entorno do que hoje a gente conhece como Praça Tamandaré, a antiga Geribanda, né? Era ali aquele local que elas lavavam as roupas, né? Eram obrigadas a realizar esse trabalho de lavagem das roupas e também do carregamento de água, né? Água para o consumo humano. Então, era um papel essencialmente feminino e também era um papel dessas mulheres, quando chamadas escravas de ganho, era vender os seus quitutes, né? E aí ali, em frente à igreja de São Pedro, no que a gente conhece hoje como Largo do Torpil, já existem estudos na área da história e na área das artes aqui na cidade que apontam como o Largo das Quitandeiras, porque ali era uma praça, né? Então era onde as negras vendiam os seus quitutes, né? Suas diversas formas de expressão na culinária eram vendidas ali, né, num comércio, né, o comum de ganho, ou seja, tudo que elas vendiam, a maior parte era dos senhores e senhoras, né, de escravos. Também um outro papel, o trabalho desempenhado, que o professor Luiz Henrique Torres vai apontar no seu livro, é o carregamento dos dejetos humanos, né? Então, o trabalho de muitos homens africanos e afrodescendentes era o carregamento daquilo que se chamava de os cabongueiros, que era literalmente carregar os dejetos, as fezes e a urina dos seres humanos, né?
sem a mínima forma de segurança do que a gente pode pensar de saúde hoje, carregar esses dejetos para serem depositados longe das cidades, né? Então, um trabalho forçado, e dentre tantos outros trabalhos, como eu já falei, como barbeiros, como agricultores, pescadores, o trabalho no porto, isso tudo era realizado por homens e mulheres, né? E elas também tinham um papel essencial na criação, né? Dos filhos dos senhores e senhoras de escravos, né? Então, as amas de leite, isso tudo é realidade também da cidade do Rio Grande, né? Mas a contribuição africana, segundo Torres, vai dizer ali, ó, não se limita ao trabalho. Afinal, precisamos normalizar a ideia de que os navios não traziam escravos. Os navios trouxeram seres humanos, com seus modos de ser, pensar e agir no mundo. Trouxeram culturas, culturas africanas, e a partir delas formaram-se identidades. E aí, um grande marco do período do século XIX, da escravidão, e uma forma de resistência à escravidão é a formação de quilombos, né? E aí, um deles que a gente tem resquício de história é a formação do quilombo do Negro Lucas, né? Que foi construído na Ilha dos Marinheiros. Então, tem relatos dos jornais do século XIX que falam, né, da fuga é, e da perseguição ao negro Lucas, onde ele, segundo o relato do jornal e da polícia, ele teria construído ali um quilombo por 10 anos, né? E nesse espaço tinha a questão da agricultura muito forte ali e formas de sociabilidades e de culturas realizadas. Não existe ainda resquícios arqueológicos, né? Existem estudos, esforços para encontrar algum resquício do quilombo do Negro Lucas, mas os jornais da época do século XIX falam dessa resistência. Portanto, quando se fala no quilombo do Negro Lucas, é falar na capacidade de resistência, né? A formação do quilombo como fuga da escravidão, a formação do quilombo como forma de sociabilidade, como forma de preservação da sua cultura, né? Mesmo que a gente ainda não tenha resquícios arqueológicos que deem conta, né, para se saber que culturas eram essas, ou qual a etnia do Negro Lucas, enfim, mas se tem essa possibilidade de pensar que esse processo de escravidão não ocorreu de forma pacífica por parte dos africanos e africanas e afrodescendentes. Né? Como eu falei no vídeo anterior, né, o Largo do Pelourinho, né, ali na Praça São José do Norte, em Rio Grande, que era um espaço também de resistência negra, né? Então, a gente pensar que as formas de resistência se dão de diversas maneiras, e dentre essas maneiras eram também a preservação das culturas. E aí aqui entra a nossa forma de falar, de andar, a nossa culinária. A gente tem as religiões de matriz africana, a gente entende, estudos antropológicos, históricos, já apontam, né, que o batuque no Rio Grande do Sul ele surge na cidade do Rio Grande, embora ainda não se tenha uma história definitiva de quando surgiu o primeiro terreiro, mas as primeiras formas de religião de matriz africanas no Rio Grande do Sul ocorreram no século XIX, na cidade do Rio Grande, né? Os primeiros terreiros, né? Como, aquilo que a gente entende como terreiro surge em Porto Alegre, mas as primeiras formas de religião, de cultuar os orixás, de cultuar as divindades negro-africanas, surgiram na cidade do Rio Grande. Aí, portanto, cultura, né? Religião, né? Não religião, mas culturas e mitologias, né? Existe a pesquisa que fala especificamente da escravidão na cidade do Rio Grande e no Rio Grande do Sul, que aponta que massivamente o território do Rio Grande do Sul foi consolidado pelas etnias de origem banto, né, de negros e negras, mas a religião ou as formas de culturas que se sobressaíram foram as de origem Nagô e Yorubá. E isso explica o porquê
que o batuque do Rio Grande do Sul, né, em sua grande maioria, cultua o orixá, fala os seus dialetos das suas cantigas são na linguagem iorubá, porque estão vinculadas a essas etnias. Então, pensar na escravidão na cidade do Rio Grande é pensar que os navios, mesmo que não chegando de África diretamente, isso é importante dizer, não chegaram navios negreiros, como a gente estuda na escola, mas chegaram navios do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Nordeste, para o porto de Rio Grande, trazendo desses lugares seres humanos para serem escravizados aqui. E isso explica a história de surgimento, uma das histórias de surgimento do batuque no Rio Grande do Sul, que ele teria surgido a partir de uma africana vinda do Maranhão, né, escravizada, né, um dos mitos fundadores do batuque. Existe outro vinculado ao príncipe Custódio. Enfim, são histórias que vão se consolidando, mas que trazem uma bagagem de uma memória ancestral africana que é preservada, já vista que a cidade do Rio Grande é hoje uma das cidades com maior número de terreiros de batuque e de umbanda no estado do Rio Grande do Sul e também o maior número de pessoas autodeclaradas como pertencentes a essas religiões, segundo os dados do IBGE, né, a nível nacional, né, só vai perder para as grandes capitais, né, do país, né, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo. E aí, das cidades de médio porte, a cidade do Rio Grande se destaca como o maior número de pessoas autodeclaradas professantes das religiões de matrizes africanas, seja Umbanda, Batuque ou Candomblé. Bom, cultura, né? E aí, pensando, né, que o território da cidade do Rio Grande foi constituído e construído pelos povos umbus, Vieira, Tupi-Guarani, africanos bantos e sudaneses, né? Sudaneses são esses que falam línguas jeje e línguas iorubás. E por europeus, açorianos e portugueses, dentre outros, é necessário pensarmos que nesse território desenvolveram-se culturas, né? Pensarmos cultura como um elemento ativo constituída por meio de uma relação dialética do aspecto simbólico expressivo do comportamento humano e, como tal, sensível às mudanças sociais, que é aquilo que eu falei a partir da citação do Burke lá no início, né? São tradições que não são rígidas, porque elas também vão receber influências das outras etnias, das outras culturas, e vão ressignificando ao longo do tempo. E é assim que a gente, a cidade do Rio Grande, precisa se pensar, não como uma cidade fundada por portugueses e de cultura luso-brasileira, mas como uma cidade de culturas híbridas, né? Com influências indígenas, com influências africanas, com influências europeias, né? Antes tanto do período colonial, mas também do período republicano. E aí a gente tem essa grande tessitura cultural, né? De chegar na Ilha dos Marinheiros e ver uma tradição que eu não consigo ver no restante da cidade. De chegar lá no Povo Novo e ver uma tradição que raramente se vê aqui no centro urbano da cidade. Chegar em Pelotas, né? Atravessar uma ponte e ver que lá existem coisas que aqui não existem, né? Embora essas culturas passaram por aqui para construir a cidade de Pelotas. Enfim, é pensar que as culturas são uma efervescência, né? Que a gente vai adquirindo, absorvendo e ressignificando ao longo do tempo. Então, a aula de hoje pensar essas culturas, né, como o conjunto de significados, como se colocou a citação de Sandra Pesavento, né? E aqui esse conjunto de significados, eles vão estar nas formas de expressão, na culinária, né? Por que a anchova assada? Por que a anchova assada naqueles espetos de madeira? Por que a festa de Iemanjá ainda é forte na cidade? Porque ainda a gente encontra em determinados locais, né, principalmente dentro de uma Rio Grande urbana, a prática de benzimento, de benzedura é tão forte na cidade.
Por que que outras manifestações culturais que existem no Brasil, elas não estão presentes aqui, né? Por que que, por exemplo, quando se pensa em carnaval, não se pensa no carnaval rio-grandino como um bem cultural, só o carnaval dito, né, do Rio de Janeiro, escolas de samba, ou então aquele carnaval do Nordeste aos moldes de trio elétrico, porque foram culturas que foram ressignificadas, foram reapropriadas ao longo do tempo, que teve também essa ideia de pensamento nacional, do nacionalismo, né, que disse que a cultura do CTG, Centro de Tradições Gaúchas, eles são a cultura do Rio Grande do Sul, sem problematizar a origem, né, do chimarrão, que é uma tradição indígena, né? A prática de beber a erva mate como líquido quente é uma tradição indígena que permanece até hoje e que foi é, é, apropriada por um grupo, né, que se diz tradicional, o uso de determinadas peças de roupas do Rio Grande do Sul, como o poncho, então a bombacha, a bota, isso tudo também está vinculado à cultura não só do estado do Rio Grande do Sul, mas a cultura dos gaúchos, né? Gaúchos, que eram quem? Eram os camponeses, né? Os homens que faziam a lida do campo na planície aqui da região de Rio Grande e do Uruguai, né? Quando a gente fala região da Campanha, região de Bagé, região dos Campos, então quando se trouxe a cultura, né, a pecuária, né, trouxeram os gados para serem reproduzidos, trouxeram da Europa para ser reproduzidos aqui, então se constituiu um gaúcho. Mas quem eram os camponeses, os campeiros do século XIX? Eram homens negros. Eram homens negros que faziam a lida do campo, que cuidavam do gado, que criavam o gado para posteriormente sustentar as charqueadas de Pelotas e Rio Grande. Então, pensar a cultura de centros tradicionais gaúchos sem pensar a cultura negra é um erro que vem sendo repetido, que vem sendo reapropriado, inclusive pela mídia aqui no Rio Grande do Sul. Então, cultura é um conjunto de significados partilhados e construídos por homens e mulheres ao longo do tempo. Então, aquilo que a gente partilha enquanto sociedade e que a gente deve preservar, né, para manutenção da nossa memória, né? Então, é olhar para esse passado da cidade do Rio Grande e pensar que existe também uma história dos indígenas, dos africanos e dos colonizadores, né? Mas também existe uma história proletária, né? Uma história de industrialização do Rio Grande do Sul. É pensar que a nossa memória ela precisa ver que foi na cidade do Rio Grande que foram instaladas as primeiras fábricas que deram origem e que colocaram a cidade do Rio Grande, né, no hall das cidades mais industrializadas do país no final do século XIX e início do século XX. Aí, não só, a gente costuma sempre falar da fábrica Hengens, mas diversas outras fábricas. E aqui a gente tem, por exemplo, uma fotografia da fábrica de cerveja Schmidt. Então, a gente pode ver que quando se fala em memória, e aí história e memória, e pensar na história do patrimônio industrial de Rio Grande, é pensar na influência alemã, né? Da influência inglesa na perspectiva de industrialização, e também, e principalmente, na cultura dos trabalhadores e trabalhadoras dessas fábricas. Homens e mulheres, muitos deles perderam a vida trabalhando, né, em trabalhos precários, em condições de trabalho, uma história de resistência, de luta por melhores condições desses trabalhos, né, de luta pelos direitos trabalhistas lá na década de 30, Rio Grande faz parte dessa perspectiva. Então, pensar em memória, em cultura e identidade é não deixar de pensar também na resistência
tanto de africanos e africanas à escravidão, mas também na resistência de homens e mulheres trabalhadores das primeiras indústrias que se instalaram aqui pelos direitos trabalhistas, né? Então não é à toa que a gente tem um lugar chamado Parque dos Trabalhadores, né? Porque ali foi lugar de conflito, de uma greve em que trabalhadores morreram lutando pelos direitos trabalhistas na cidade do Rio Grande. Então é pensar nessa memória dos proletários, né, que construíram essa cidade. Se a gente tem um pórtico, né, que simboliza a entrada da cidade, o símbolo dele faz referência a uma máquina de costura, se referindo ao auge da indústria têxtil no município, a gente tem que pensar quem eram as pessoas que mantinham em pé essa indústria têxtil, que eram, em sua grande maioria, mulheres, homens e mulheres, mas, sobretudo, mulheres trabalhando na tecelagem, no curtume, enfim, diversas formas de divisão do trabalho dentro do complexo daquilo que a gente conhece como fábrica Hengitz. Então, a memória vinculada à cidade do Rio Grande, ela precisa ser pensada nesta perspectiva de que a história do patrimônio industrial não é a história dos donos da fábrica, mas a história dos donos das fábricas e dos e das trabalhadoras e trabalhadores que resistiram, que lutaram pelos nossos direitos. A memória da escravidão na cidade do Rio Grande não é só a memória de quem escravizou, né, de quem, através de uma lei áurea, teria supostamente libertado, mas a história da resistência de homens e mulheres que lutaram contra essa escravidão de diversas maneiras possíveis. Né? É pensar nos movimentos abolicionistas que existiram aqui na cidade. Enfim, pensar em memória é pensar na formação de resistência de diversos grupos, né? Que são as identidades que constituem a cidade do Rio Grande. Quando a gente olha aqui para a imagem aqui das docas do mercado, né, e essa imagem aqui específica da enchente de 1941, quando a cidade foi alagada, né, a enchente de 1941, principalmente o centro da cidade, a gente sempre olha ali para as docas, né, e pensa do trabalho pesqueiro, que dá identidade também a diversos grupos ribeirinhos aqui da cidade, né, tanto da Lagoa dos Patos, mas também do Saco da Mangueira. Olhar para essas docas não só como a questão pesqueira, mas também que dá identidade às pessoas negras, né, que embora as docas não existiam com as chegadas dos primeiros africanos escravizados, lá no século XVIII e XIX, mas ela é um porto de entrada ainda assim. Então, simboliza também a chegada de africanos e africanas, né? Ao contrário do que se pensa, aquelas argolas que estão ali não eram para amarrar africanos naquele contexto, porque as docas foram construídas depois. Ali eram para amarrar embarcações, né? Então a gente precisa olhar para a história, ter essa ideia de pertencimento, de identidade por alguns locais, mas também pensar em contextualizar, né, esses lugares dentro das diversas perspectivas históricas. Então, identidade é tudo aquilo que diferencia o rio-grandino do pelotense, é tudo aquilo que diferencia os rio-grandinos umbandistas dos rio-grandinos católicos, é tudo aquilo que diferencia os rio-grandinos pescadores dos rio-grandinos agricultores, é diferenciar os rio-grandinos instalados nas comunidades urbanas dos rio-grandinos ilhéus, tanto da Ilha dos Marinheiros, quanto da Ilha do Leonídio, Ilha da Torotama. Porque lá existem formas de sociabilidades específicas que aqui, na parte urbana da cidade, não existe. Então, aqui a gente tem uma forma de identidade vinculada à questão urbana, mais urbana, e lá nas ilhas, né, e no interior rural do município, outras formas de sociabilidades. E nenhuma é mais importante do que a outra. Então, é pensar que é importante
o terno, o santinho lá do Povo Novo, como a festa de Iemanjá. É pensar que é importante a festa de Navegantes, como a procissão de São Jorge da Igreja Católica aqui do bairro rural aonde eu moro. É importante pensar na procissão do Ogum, tanto quanto é importante olhar para o sobrado dos azulejos, que é onde abriga a sede da Secretaria de Município da Educação. O prédio é importante, assim como a Associação de Pescadores do bairro São Miguel é importante. Então, pensar identidades é pensar que elas diferenciam os grupos, mas que não excluem esses grupos um dos outros. É nas diferenças, né, que a gente vai crescendo. Então, pensar o Rio Grande é compreender que o patrimônio cultural é, portanto, a relação entre os conceitos de cultura, história, memória e identidade, pois há uma multiplicidade de pontos de vista, de interesses e ações no mundo. O que para uns é patrimônio, para outros não é. Além disso, os valores sociais mudam com o tempo. Por tudo isso, convém analisar como o patrimônio foi visto ao longo dos tempos e dos grupos sociais. Percebemos assim que o patrimônio deve ser entendido e concebido por uma visão social, cultural, enfatizando os aspectos decorrentes da história política e social da cidade do Rio Grande. Ou seja, se a gente pensar as praças, né? A gente tem Praça Xavier Ferreira, a Praça Tamandaré, né? Esses lugares, é, lá no século XIX, eles tinham um outro sentido, uma outra finalidade social do que hoje, né? A Praça Tamandaré é tida como lugar, o ponto de ônibus, apenas, né? E depósito de monumentos, de estátuas. Que no século XIX era o lugar, como eu já disse, onde as africanas recolhiam a água potável para a população e também onde elas praticavam, né, a lavagem das roupas. Então ela tinha a geribanda, que era chamada naquele tempo, tinha um sentido. Praça Tamandaré, construída no início do século XX, se não me engano, ela já vai ter um outro sentido, uma ideia de identidade nacional, né? Quem foi o almirante Tamandaré? Foi o dito vencedor da Guerra do Paraguai, que nasceu em Rio Grande, né? Especificamente na cidade de São José do Norte, que na época era a cidade do Rio Grande. Então, é pensar a Praça Xavier Ferreira, que já foi né, lá na sua fundação, no início do século XX, a Praça General Teles, né? Por que General Teles perdeu a importância para colocar o Xavier Ferreira, né, ali? Então, é pensar que houve um interesse político, né, nessa ideia do patrimônio, né, da praça como um lugar de sociabilidades, que houve uma vontade também social, né, que houve um conflito, ainda que talvez pacífico, mas que existe sempre uma perspectiva social, cultural e política em torno do patrimônio cultural, seja em Rio Grande, seja no Rio Grande do Sul, ou a nível de Brasil, ou a nível de mundo. Sempre vai existir essa relação: sociedade, cultura e política. Então, essa foi a aula de hoje. Espero que todos e todas tenham gostado. Na próxima aula, a gente vai ver se aprofundar especificamente em alguns bens culturais da cidade do Rio Grande. Até a próxima. Tchau, tchau.